Meu nobre presidente, da bancada do PP, os progressistas. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadoras, vereadores, quem nos assiste pela TV Câmara, redes sociais e no plenário. Também de público, desejar boas-vindas ao vereador Renato Nunes. E eu ocupo o espaço de hoje para apresentar aos senhores e à comunidade uma indicação que faço ao nosso Poder Executivo. Para contextualizar essa indicação, eu quero comentar o seguinte. Recentemente, aprovamos uma legislação no Código de Posturas que modificava a altura do mato para a roçada, que anteriormente era 1 metro, e nós propusemos que passasse a ser de 50 centímetros. Eu gostaria de compartilhar, sim, que isso provocou inúmeros contatos. Nós recebemos diversas manifestações via redes sociais, visitas no gabinete, telefonemas, inclusive de vereadores de outros municípios, buscando informação a respeito disso. As manifestações foram no sentido de parabenizar, simplesmente pelo fato de estar promovendo limpeza, segurança, organização. Também ocorreram depoimentos de muitas pessoas que já estariam cansadas de fazer denúncias via Locaxias e via SEMA e não terem os terrenos nas suas vizinhanças limpos, né? E dentro dessas manifestações, alguns exemplos bem importantes, assim. Teve uma pessoa que escreveu, colocando assim, ela foi mordida por uma aranha marrom, o terreno ao lado da casa dela era muito sujo, ela foi mordida por uma aranha marrom, que inclusive ela teve risco de gangrena da perna, né? Depoimentos também onde o mato estava interferindo na visibilidade no trânsito. E ainda, que chamou muito a atenção, e olhem a gravidade disso, uma senhora que está colocando, ela já colocou a sua casa à venda, porque o entorno da residência dela tem tanto mato, e ela não dá conta de fazer aquela imunização da casa em termos de animais peçonhentos, rato, cheiro, né? Então, assim, ela venceu, ela botou a casa à venda. Eu pedi até se ela gostaria, se eu poderia, no caso, poderia divulgar, ela não quis aparecer, até para não comprometer a venda do imóvel dela, né? Então, gente, com o foco, simplesmente, né, que aquela nossa proposição dos 50 centímetros é de termos uma cidade limpa, organizada. Nós percebemos que somente lei, vistoria, notificação e multa não está adiantando. Então, para buscar viabilizar que, de fato, a gente tenha uma cidade limpa, organizada e segura, a gente faz essa indicação, né? Porque não cabe ao legislativo legislar sobre isso. A nossa indicação seria uma parceria entre a Codeca, na medida que ela tivesse um serviço de roçada para oferecer à população, e pavimentação em terrenos particulares, tá? Eu vou mostrar algumas fotos para ilustrar o que é de conhecimento já dos senhores, com certeza, mas para ilustrar algumas situações. A gente vê aqui, esse terreno, ele parcialmente atende à legislação, porque ele tem cerca com 4 fios, mas o mato vai avançando e até mesmo os fios acabam, a cerca acaba danificada, além de invadir o passeio público. Pode passar? Olhem esse passeio, não tem calçada, né? Então, ali também tem a cerca com os 4 fios, mas não tem calçada. E a gente já vê lixo acumulando. Pode passar? Também, ó, lixo acumulando. E mato alto, bem acima de 1 metro.
Aqui a gente vê meio passeio, né, com calçada, outro não, e caminho entre o mato, onde já se vê a ocupação por usuários de drogas, pessoas que acabam passando a noite ali, pequenas lonas, né? Ali, esse é a mesma, mostra ainda mais o caminho. E a gente vê ali restos de quem ocupa, de quem usa drogas e assim por diante. E isso causa problemas no entorno, insegurança para quem passa, insegurança para quem mora. Ali seguem os mesmos exemplos, ó. Terreno alto, mato alto, quer dizer, pode passar. Aqui não tem nem a cerca, ó. Pode passar. Aqui, ó, o mato a gente vê bem próximo às janelas das casas. E isso faz com que os insetos, os bichos, entrem para dentro das residências e causem mal para as famílias, né? Seja quem tem criança ainda pior, né? Em função dos... Aqui também, ó, mato alto, e assim vai se repetindo. Pode passar. Aqui nem a cerca tem, não tem calçada, então tem que passar pela rua mesmo. Esta aqui respeita a legislação, ó. Tem a cerca que é sugerida, né, numa altura que também está na legislação, e a gente vê que teve uma recente roçada, porque o mato não está tão alto, né? Então é uma questão de dar manutenção. Aqui a gente vê não só o mato invadindo calçada acima de 1 metro e também prédio abandonado. Ali, segundo os vizinhos, constantemente a polícia está porque ali acaba sendo usado por moradores de rua, por usuários de droga, o que causa, a gente sabe, problemas de segurança e de perturbação no sossego, né? Pode passar. Aqui é um loteamento novo, com um mato alto, sem calçada, então já nasce com problema na sequência. Pode passar. Também. Aqui também. Essa cerca a gente vê, também ela está nos 4 fios, mas assim, cortada, infelizmente. A gente viu que está danificado, mas ó, um mato bem alto. Pode passar. Pode passar. Que eu estou até com arame na mão, ó. Infelizmente o pessoal rouba, né, gente? Para vender. Então, fica ruim. E quando tá alto, dentro da teoria das janelas quebradas, né, quando a situação não está boa, chama para ficar pior, né? Chama o roubo, chama a insegurança e assim por diante. Então, a sugestão que nós temos, né, dentro desse contexto, porque que nem já foi falado, já existe lei, existe a questão, o fluxo, né, de notificação, de multa, e não está resolvendo. Então, para viabilizar isso, a nossa indicação é de uma parceria onde a gente tem segurança de que todas as partes irão ganhar. Nós podemos ter 3 fluxos, ó. Uma ação preventiva. Qual seria a proposta? Existir a realização do convênio entre o município com a Codeca, né? A nossa sugestão é que ele ocorra com mão de obra prisional, o nosso sistema semiaberto, porque aí nós teríamos um custo menor. É um produto que a Codeca pode oferecer, a roçada, com um custo menor. Recentemente, a Comissão de Segurança Pública e Proteção Social esteve visitando, colegas vereadores, estivemos visitando a central de monitoramento, onde nós vimos os apenados do semiaberto participando de círculos de justiça restaurativa. Então, conforme já fizemos indicação anteriormente, nós indicamos que essa parceria seja feita com apenados que estejam participando do programa de justiça restaurativa. Além de nós estar dando uma oportunidade de ressocialização, nós também estaríamos garantindo um serviço para a população de baixo custo. Uma declaração de líder, por favor. Então, a ação preventiva seria
a Codeca oferece esse serviço, os donos de terrenos sabedores de que esse serviço existe, pede para que a roçada ocorra antes de haver a notificação. Permite né? uma parte, vereador. Na sequência. Uma outra possibilidade seria uma ação, então, reativa. Existe a fiscalização, porque denúncias ocorrem. Né? Existe a fiscalização, a notificação ocorre, o proprietário pede para cortar, pede para roçar. Não ocorre multa, economiza na multa. Aí, o ideal é que a roçada seja mais barato do que a multa. Né? E a outra ação punitiva seria, houve a denúncia, a fiscalização, a notificação, deu 10 dias, teve a multa, deu a multa, teve 10 dias, não cortou, a Codeca corta. E aí, manda o boleto para cobrar, no caso, pode pagar o boleto ou cobrar junto ao carnê do IPTU. Inclusive, houve uma sugestão que eu recebi, que essa eu não anexei, que para haver o desconto no IPTU, a pessoa teria que não ter multas. A ideia não é punir. A ideia é que, de fato, a gente tenha uma cidade limpa. Nós temos que pensar na cidade limpa, organizada, agradável de se viver. Né? Dentro da questão que estamos sugerindo, a parceria com a SUSEP, olha só, em relação... Nós temos, então, uma legislação, que é 7.210, de 1984, que é denominada Lei de Execuções Penais. Os benefícios dessa lei. O apenado, ele tem remissão de pena, profissionalização, aumento da autoestima e contribuição para o seu orçamento familiar. Porque a gente sabe que é difícil de uma pessoa que passou, no caso, pelo sistema prisional, ter emprego, né? Ao município, nós teríamos isenção de todos os encargos sociais, né, devidos aos demais empregados, custos menores de produção, oportunidade de exercer responsabilidade social, contribuir com a redução da reincidência criminal, e isso a gente sabe que é muito importante. Hoje nós temos ao redor de 500 apenados em casa, gente, seja no semiaberto ou no domiciliar. Né? E a gente sabe que ali nós temos pessoas interessadas em mudar de vida e outros não. Nós estaríamos oferecendo oportunidade para quem tem interesse em mudar. A remuneração é 75% do salário mínimo. Né? E a jornada de trabalho é de 6 a 8 horas. Então, a gente vê, de fato, que nós estaríamos falando de uma parceria onde todos ganham. Nós temos os terrenos limpos, o proprietário não estaria pagando multa, os vizinhos e a comunidade ficam bem, a prefeitura oferece um serviço e contribui, porque eu acredito que ela queira uma cidade limpa, segura e organizada, né? E a Codeca cumprindo seu papel. Eu vou dar, então, os apartes. Quem começou? O vereador Bandeira. Quem pediu? Vereadora Paula Ioli, muito obrigado pela parte. Dizer aqui que é parabenizar, desejar a Vossa Excelência trazer esse assunto mais uma vez nesta casa, como outros parlamentares já trouxeram, é um assunto decorrente aqui nesta casa sobre essa questão. Podemos dizer que é uma vergonha, é um absurdo isso aí, do município de Caxias do Sul não conseguir resolver uma situação dessa, junto com aqueles donos de terrenos. E a grande maioria desses terrenos, dizer aqui que eu acho que são pessoas poderosas que têm esses terrenos dessa maneira, desse estado que está. Inclusive, esse vereador já teve em outros terrenos, visitando outros moradores que pedem com urgência o corte de árvore. Semana passada, inclusive, foi aí no Cruzeiro, tem um empresário aí, e que tem um terreno ao lado, cheio de capoeira. E assim, na sequência, toda hora a gente recebe ligações para que corte. E aqui tu liga para quem compete, tu faz isso, faz pedido e as coisas não saem do papel. E dei um exemplo na semana passada, vereador Paulo, de um corte de uma árvore aqui, que a gente tem que ir lá na SEMA, sair daqui do gabinete para ir lá na SEMA para cortar uma árvore. Isso é um absurdo, é outra coisa errada, né? Tem que agilizar as coisas mais rápidas. Agora, eu falei no plenário, vai cortar a árvore. Está bonito, a árvore cortadinha. Enfim,
tem que ter, então, além dessa multa, outras, assim, mais duras, coisas mais rígidas para esse povo, para esses moradores, esses donos de terreno, que sejam cortados, sim, que a nossa cidade se limpa, não como está, que cria um monte de bichos e cobras e tudo mais aí. Obrigado. Vereador Arlindo Bandeira, assim, nós identificamos uma senhora que está há anos atrás disso. Ela até disse, ela acredita que o dono daqueles terrenos no entorno da casa dela esteja endividado, de tanta, se for uma multa em cima da outra pelo tempo que ela denuncia. Imaginem uma pessoa chegar ao ponto de botar sua casa à venda, gente. Então, o que nós procuramos com essa indicação é viabilizar. É um ganha-ganha-ganha. Né? É um ciclo virtuoso. Basta ter boa vontade e a gente, de fato, ter como premissa a busca de uma cidade limpa e organizada. Porque meios de fazer existem. Vereadora Gladys. Vereadora Diló. Vereadora Paula, obrigado pela parte. Estava observando atentamente a sua indicação, ela é extremamente pertinente, porém de difícil execução. Por quê? Nós temos aí várias situações. O primeiro, aquele loteamento atrás da entrada ali que ainda não está entregue. Então, quando o loteamento não está entregue, é responsabilidade da urbanizadora manter limpo e roçado. Não tem obrigação de fazer o passeio. O passeio é obrigatório quando é adquirido por terceiro. Não está previsto no loteamento passeio, está previsto iluminação, esgoto, etc., pavimentação, tudo isso meio fio, não a pavimentação. O fato da Codeca fazer a roçada, ele se torna inviável, porque a Codeca, para botar, seja penado ou qualquer funcionário dentro de um terreno, ela tem que fazer um contrato. Tem que estar muito claro isso, porque é um órgão público. E o difícil é encontrar o proprietário, convencer ele a fazer o contrato. O custo da Codeca vai ser maior do que um particular, porque ela tem todos os custos trabalhistas. Então, eu vejo muita dificuldade para se conseguir chegar neste ponto. Muitos desses terrenos estão em litígio judicial, são herdeiros que às vezes têm problema, empresas que faliram. Então, é muito difícil. Eu acho que talvez pudesse se aprimorar um pouco, que o contribuinte tivesse um número para fazer a denúncia por WhatsApp, com foto, para evitar o deslocamento do fiscal, e aí, com base nesta denúncia, com foto identificada, com dia e horário, fazer a notificação ao proprietário. Eu acho que nós teríamos aí um pouco de agilidade. A sua preocupação é extremamente pertinente, mas no verão o que a gente observa é que nem a Codeca consegue respeitar os 50 centímetros na via pública. O capim cresce mais que isso. Então, é uma situação complicada, mas nós precisamos avançar. Com relação ao arame liso, a Prefeitura insiste em exigir arame liso, não aceita o arame farpado. O arame liso não dura uma semana, 2 semanas. Se conseguem roubar o fio aqui no Parque dos Macaquinhos, imagina um terreno baldio ali fora. O arame fio é moeda de troca para os viciados, lamentavelmente, o arame liso. Por isso que tem que alterar e aceitar o arame farpado, que esse pelo menos protege o cercamento do terreno. Obrigado pela parte. Vereadora Diló, eu agradeço a sua contribuição, mas discordo em alguns pontos. Em relação assim, aqui são fotos. Como bem disse o vereador Bandeira, nós poderíamos andar em toda a cidade, só que não queria gastar tanta gasolina, né? Porque em todos os lugares tem terrenos assim. Em relação ao loteamento, a gente poderia rever a legislação para que eles já pudessem entregar, então, com o passeio. Porque é ruim as pessoas caminharem na rua. Em relação ao custo da Codeca, justamente por isso que a gente está fazendo a indicação que seja com apenados, porque o custo seria menor. E aí a Codeca tem estrutura, ela tem estrutura para esse acolhimento das pessoas. É uma política pública de um município assumir uma ajuda, uma participação na ressocialização. São preconceitos que a gente precisa vencer e é um trabalho de conjunto que a gente precisa, de uma vez por todas, assumir. Bento Gonçalves já tem essa parceria
com a lei de execuções penais já há mais de um ano. A Prefeitura de Pelotas também. Se nós não encararmos que isso é um problema de toda a sociedade, a gente vai continuar encontrando mais dificuldades do que criatividade, né? E caminhos viáveis para resolver os problemas. E aí eles ficam recorrentes, como foi dito pelo vereador Bandeira. Essa, então, é a nossa apresentação. Eu agradeço o espaço. Nós registramos